Oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa super especial, o seu talk show cristão aqui na Rede Super, falando sobre empreendedorismo, arte e fé. E hoje eu estou recebendo aqui uma mulher muito especial. Vou falar aqui para vocês um pouco do currículo dela. Ela é casada, mãe da Ana Alice, cristã, mentora de mulheres, empreendedora social, administradora por formação, escritora, estudou teologia, assim, tem muita coisa, várias especializações, projetos lindos que ela vai falar aqui. Então recebam minha convidada de hoje, Vivian Oliveira. Ai, que delícia estar aqui com você hoje, né? Um prazer enorme. Meu Deus, uma honra para mim estar aqui com você também. Nesse dia friozinho aqui, estamos esquentando aqui, né? Aqui juntas, tá quentinho, né? Graças a Deus. Né? E com certeza o Senhor vai aquecer muito aqui o nosso coração hoje, o seu também aí de casa, né? Independente do clima que tá aí, Deus é bom, né, Vivian? E a gente, faz tempo que a gente estava, né, querendo se encontrar. Eu acho que desde o ano passado, né, Mari? Desde o ano passado. Né? Mas assim, tudo tem na hora certa. Tempo né? certo de Deus. Exatamente. Tempo certo de Deus. E o Senhor nos proporcionou esse dia maravilhoso, estarmos aqui juntas, né? É isso. Que delícia. Você é de Curitiba? Conta um pouquinho. Sou curitibana, nascida aqui. Os meus pais são do interior do Paraná, mas eu sou nascida aqui, em Curitiba. Qual cidade? Ibaiti. Ixi, Mari, agora você me pegou, né? Ibaiti, Pinhalão, por aquelas redondezas ali. Já ouvi falar. Perto ali, acho que de Maringá, Londrina. Ali naquele... Você tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Eu sou a mais velha. Né? Às vezes as pessoas falam, acho que não, mas eu sou a mais velha. E eu tenho a Carol, que é a minha irmã mais nova, mora aqui em São José dos Pinhais, aqui em Curitiba. E a Evelyn, que é a minha irmã do meio, é a fotógrafa. Uma fotógrafa espetacular, mas ela mora em Orlando. Ai, que legal. Manda beijo para as irmãs. Beijo, manas. São umas queridas, são as minhas Bota a sua irmã para assistir lá na audiência lá dos Estados Unidos, né? Ela sempre assiste. Tudo onde eu tô gravando, ela sempre assiste. Que legal. Uma parcerona, as duas. E você, o seu lar era cristão? Você nasceu num lar cristão? Sim, eu venho da 4ª geração de uma família sacerdotal, né? Então, os meus pais, meus avós, meus bisavós, né? Então, já temos uma carreira, né? Uma vida toda aí dentro do evangelho, trabalhando pro reino, né? Então, nasci no berço cristão já, né? Mas eu sempre digo assim, que nascer no berço cristão não nos isenta, né? De ter passado por situações desafiadoras. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas graças, né, a Deus, Ele é fiel, Ele é bondoso e Ele nos corrige, né? Então, sempre há tempo, né? Então, nasci nesse lar cristão, mas eu tenho, assim, uma trajetória para contar aí alguns testemunhos, né? De restauração, de milagres dentro da minha família. Uau, Deus é bom, né? E é isso que você falou, você nascer num lar cristão não quer dizer que você tem também um encontro com Deus, uma intimidade com Deus, né? É um processo. O pessoal fala, né, filho de crente não é crentinho, né? Exatamente. Então, vai uma descoberta. E como foi para você, né, essa questão da fé? Você nasceu nesse lar, como é que era você? Quando que você teve um encontro verdadeiro, assim, com Deus? Eu sempre fui uma mulher de muita fé, né? Então, desde criança, muita fé. A minha mãe, né, a gente veio desse lugar, a minha mãe, ela é cristã já de berço também. O meu pai não, né? Então, a família da minha mãe. E o meu pai, ele se converteu, eu tinha 7 anos de idade. E eu lembro que eu chupava chupeta quando eu era criança e meu pai fumava. E aí eu falava pra ele assim, pai, ele queria que eu parasse de chupar chupeta. Eu falava assim, pai, se você parar de fumar, eu paro de chupar chupeta. E já desde criança. E aí ele falou assim, então tá bom, então vamos fazer isso combinado. Eu paro de fumar e você para de chupar chupeta. Eu parei de chupar chupeta, ele não parou de fumar. Mas quando eu tinha 7 anos, ele se converteu. E a conversão do meu pai foi algo assim muito maravilhoso, assim, muito incrível mesmo, que a gente olha assim, nossa, parece coisas assim realmente de novela, sabe?
E ele se converteu e ele, né, viciado ali no cigarro, enfim. Mas ele nunca bebeu de chegar bêbado em casa, nada. Ele ia no bar, mas para jogar, mas o vício maior dele era o cigarro mesmo. E ele entrou na igreja e daquele dia ele nunca mais colocou um cigarro, ele nunca mais voltou pro bar. Foi uma conversão verdadeira. E alguns meses depois ele já estava ministrando na igreja. Então foi algo assim muito intenso, Que sabe? bênção. Foi uma bênção. Então, assim, eu cresci vendo milagres, assim, realmente dentro da minha casa, da minha família. Mas quando eu tinha 14 anos, a gente passou por uma situação muito difícil financeiramente e eu saí para trabalhar. Então, nesse período, eu comecei a focar toda a minha vida no trabalho. Então, eu acabei me afastando um pouco das coisas do Senhor, né? Então, eu ia no culto, eu vivia uma vida religiosa por obrigação, para agradar os meus pais e naquela época a gente tinha medo de ir pro inferno, né? Então, eu assim, meu Deus, a gente vai pro inferno se a gente não for pra igreja. Então, uma mentalidade, né, bem religiosa mesmo, enfim. E aí, então, ali eu comecei a trabalhar com 14 anos e focar totalmente na minha carreira. E aí que eu começo, né, a minha história verdadeira de tudo que aconteceu na minha vida, porque eu foquei totalmente, né, me joguei, me lancei a trabalhar e eu abandonei as coisas do Senhor. Então, quando eu tinha por volta dos meus 18 a 20 anos ali, eu que pagava as contas da minha casa, da casa dos meus pais, né, por conta dessa situação financeira difícil, eu e minha irmã, e o meu pai tentando correr atrás de alguns prejuízos financeiros que ele teve nesse período, e minha mãe do lar na época, e aí ela abriu uma loja, até a loja começar a engrenar, enfim. Então foi ali um processo bem difícil, a gente perdeu a nossa casa, tivemos que morar de aluguel, e então eu comecei a trabalhar e eu achava que eu mandava na casa dos meus pais. E nisso, os seus pais estavam na liderança de igreja e trabalhando? Sim, aham, Paralelo, sempre. Uhum, sempre com algo paralelo. E qual é que sempre. era a área que eles atuavam? O meu pai, ele era autônomo, ele tinha uma loja de carros, né, Hum. nessa época. E aí, nesse momento que a gente passou essa crise financeira, foi onde ele perdeu a loja, né. Então ele tinha um sócio, e aí essa sociedade não deu muito certo, e ele acabou perdendo, né, a loja. E aí pra pagar as contas da loja, ele teve que vender a nossa casa. Então foi um momento bem difícil. E com 14 anos você trabalhava com o quê? Eu comecei como manicure. Eu tinha Olha. uma amiga que tinha um salão de beleza, e ali comecei a aprender a fazer unha, e ali fui. Depois ela me ensinou, fui para lavar cabelo, fazer escova, só não cortava, né, mas o resto eu ajudava tudo Olha. ela ali, enfim, foi muito legal. Mas com 18 anos aí, então, eu já fui para uma empresa, uma construtora, e ali já comecei a minha carreira mesmo. E com 20 anos eu tinha assumido uma área de gestão de pessoas, Olha. aham. Então eu já coordenava uma equipe dentro da área de recursos humanos, e nessa época ainda eu nem tinha formação superior, Isso que eu ia perguntar. não tinha. Olha. Eu só comecei a estudar depois que eu casei. Depois que eu casei, até porque nessa situação financeira, e naquela época era muito difícil começar a fazer uma faculdade, as faculdades eram muito caras, né. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, né, tem É. faculdades aí, online que você paga, né, um valor, assim, bem bom, né, e bem baixo, enfim. E naquela época era muito caro as faculdades. Então eu só fui Sim. fazer uma faculdade, a minha primeira faculdade mesmo, só depois de casada. Mas também depois nunca mais parei de estudar. Depois, com quantos anos, mais ou Quando eu menos? casei, eu estava com 20 anos. 20 anos. Uhum. Nossa, ainda tem como você conhecer o seu esposo, ainda tem muita história, Tem né? muita história. Mas assim, o que você acha que foi o diferencial para você alcançar esses lugares assim, que você buscou, porque essa informação, né? Aham. Algo em você, viram em você. Eu acho que eu era muito proativa, sabe, e eu sempre acreditei em mim, sempre acreditei, apesar de eu tenho que assim, se a gente for entrar muito, né, nos detalhes da minha história, já ficar 2 horas conversando aqui, mas eu tive uma situação na minha infância que hoje em dia a gente sabe o que que é, mas era TDAH, aquela coisa arada toda, e aí os professores falavam que eu era burra, que eu era lerda, né, eu tinha uma pessoa dentro não da minha casa, mas da minha família ali, dos meus parentes, melhor dizendo,
que falava que eu era burra, né? Que os meus primos eram todos muito inteligentes e eu não. E eu trouxe aquilo ali e falei assim, eu vou provar que eu não sou assim. Eu vou provar que eu dou certo, que eu vou dar certo, né? Então, quando eu comecei a trabalhar ali com meus 14 anos, eu comecei a trabalhar pensando nisso. Provar para todo mundo que eu não era aquela pessoa. Que eu não era burra, que eu não era preguiçosa. E aí, então, eu comecei a me dedicar muito. Me dedicar Uau. muito. Então, eu sempre queria me destacar. Aonde eu estava, eu queria ser a melhor por conta disso, né? Uhum. No primeiro momento, eu achava que era meio saudável o que eu estava tentando fazer. Eu estava tentando, né, achar o meu lugar e correr atrás, enfim. Mas depois, com o tempo, eu descobri que era uma dor, né? Então, eu me lancei na minha carreira, trabalhei tanto, virei uma mulher workaholic mesmo, para tentar camuflar uma dor que eu tinha. E suprir as expectativas dos outros, né, em É, relação a você. exatamente. E você conheceu o seu marido nesse processo? Onde foi? Eu conheci meu marido na igreja. Na igreja. Então, a gente chegou nessa igreja que eu conheci ele, eu tinha 7 anos de idade. Foi onde meu pai também se converteu ali. Nossa! Eu era amiga da irmã dele, né? Da minha cunhada na época. Eu era amiga Olha! dela, a gente brincava de boneca juntas. E só que eu nunca E nunca imaginava. imaginou? Não, nunca Aí com imaginei. quantos anos que começou a olhar com olhos Então, diferentes? quando eu tinha aproximadamente ali meus 16 anos, eu comecei a namorar uma outra pessoa de uma outra igreja. Uhum. E aí eu saí dessa igreja. E eu fui frequentar a igreja, né, desse rapaz. E a gente ficou alguns anos ali namorando. E aí, quando a gente noivou, a gente ia casar, né, com essa outra pessoa, minha mãe falou assim, tudo bem, você vai casar, mas nesses teus últimos meses você vai voltar para minha igreja e você vai voltar a fazer as coisas que eu acho que é certo, né, para você, até você sair da minha casa realmente pronta para casar. E, gente, foi assim, 2 meses, tudo mudou. Sabe aquele negócio, 20 minutos, tudo pode mudar? O meu foi Uhum. 2 meses, a minha vida mudou completamente. Eu terminei esse relacionamento, aí comecei a frequentar novamente a igreja dos meus pais, que era a minha igreja de anos. E ali, então, eu comecei a voltar a frequentar o grupo de jovens, né? Aí nos retiros, enfim. E aí, meu marido já... na verdade, ele é 7 anos mais velho do que eu. Então, quando eu era Uhum. criança, lá na igreja com 7 anos, ele já era um mocinho, já tinha 14, né? Uhum. Então, essa diferença de idade naquela época era muito grande. Mas Uhum. quando eu voltei, não, né? Aí, a gente já começou a se olhar, enfim. E ali, então, a gente começou a se conversar. E alguns meses a gente já estava namorando. E em 2 anos, nós namoramos, noivamos e casamos. Uau! Uhum. E aí vocês começaram a se envolver na igreja desde lá? Então, eu conheci a família dele, né, desde criança, mas e quando eu voltei pra igreja, que daí eu fui olhar pra ele com um olhar, né, diferente, porque antes eu era uma criança, nem tinha aquele olhar, né. Uhum. E aí a gente começou a se envolver no grupo de jovens e sair depois do culto juntos pra comer uma pizza, né, e conversa ali, conversa aqui, enfim, e aí o Senhor preparou pra gente, né, esse relacionamento que foi muito abençoado. Uau! Vamos saber mais detalhes. Vamos. Ó, gente, a gente vai para um breve intervalo. Fica aí, vocês viram, né? A gente nem começou ainda direito a contar as coisas que Deus fez na vida da Vivian. Fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Muito obrigada por você estar aqui com a gente nesse sábado, nesse dia especial. E eu tô aqui com a Vivian. Acabou de casar, né? No bloco anterior, casou. Uhum. E aí, como é que foi esse início? E saber também como que era o pensamento dele, né? Em relação ao ministério. Nesse momento da sua vida, o que passava pela sua cabeça de futuro? A gente fala em casar, né? Parece muito romântico, né? Mas não foi.
né? No primeiro momento, a minha decisão de casar era porque eu queria sair da casa dos meus pais. Porque eu e minha mãe a gente brigava tanto, tanto, tanto. E aí, foi a primeira ideia. Não que eu não amasse meu marido, eu amava muito ele, mas de casar tão rápido, assim, era porque eu falei, não, não dá mais, não aguento mais brigar com a minha mãe, porque eu tava naquele lugar de comando dentro da casa da minha mãe, porque eu pagava as contas, eu achava que eu podia, né, cuidar de mim mesma, e, enfim. E quando eu casei, eu levei muito disso para dentro do meu casamento. Então, assim, eu já trabalhava fora, eu já era um lugar de autoridade dentro da empresa onde eu trabalhava, dentro da casa dos meus pais, eu já tinha esse lugar também, né? Só que a minha vida começou a voltar toda para a questão financeira. Então, assim, eu achava tendo dinheiro, eu podia ter o domínio de tudo. E aí, quando eu casei, meu marido, ele foi criado para realmente ser o sacerdote do lar. E aí, então, eu queria me colocar naquele lugar, né, de comando dentro do lar. E ele falou aqui, não, aqui quem manda sou eu. E aí foi 2 anos. 2 anos, assim, muito estresse. Mas assim, ele falava dessa forma, ele, como que era, ele era maduro pra Sim. lidar com você? Ele falava assim, bem como você falou ou não? Ele, na verdade, assim, ele sempre levou muito de uma forma mais tranquila, né? Eu que sempre ia pro embate, eu queria brigar, e ele falava assim, você vai brigar sozinha, né? Então, no primeiro Que bom. momento, né, ele não levava, assim, pro coração, digamos, né? Ele deixava que eu brigasse sozinha, Sim. enfim. Só que chegou um momento que ele falou assim, Vivian, se você não mudar, não dá mais. Tá totalmente ao contrário do que eu acredito. Então, assim, eu remo para um lado e você rema para o outro. E eu sempre digo hoje, né, que quando você entende o que é uma submissão de verdade, é você tá debaixo do guarda-chuva do seu marido, que ele é o teu lugar de proteção, não é um lugar de você de ser o seu inimigo, né? De De inferioridade também. inferioridade, né? A gente começa a viver de forma diferente. Só que eu demorei muito para conseguir entender esse lugar, né? E a gente ter o mesmo propósito de vida. Porque ele tinha um propósito e eu tinha outro, né? Porque viemos de famílias diferentes. A família dele era uma família que controlava muito bem o dinheiro, o tempo, as coisas, e a minha família não. A minha família tinha uma forma diferente de viver, né? Então, se a gente tinha dinheiro, a gente comprava aquilo que a gente queria, então não guardava tanto. Não tô falando que uma tá certa, outra tá errada, porque talvez, né, você viva numa família assim, mas quando entra 2 famílias diferentes dentro da mesma casa para viver da mesma forma, com o mesmo recurso financeiro, gera um embate, né? Então eu queria sair gastando, comprando as coisas que eu queria e ele não. E ele controlava mais, né? Mas foi 2 anos bem desafiadores, eu querendo sempre estar no domínio do meu lar, assumindo esse sacerdócio que não era meu. Uau. E como foi a virada de chave? Olha, eu falo que foi muito curso da Universidade da Família da Veia, sabe? Você já fazia nessa época? A gente começou a fazer. Depois, desses 2 anos. Mulher única, você fez? Todos. Muito bom, Passamos né? por todos pra gente Nossa, conseguir eu realmente. lembro quando eu fiz, foi assim também uma virada na minha vida. Há anos na igreja, mas às vezes você fica demorando para buscar aquilo que precisa, né? Exatamente. E às vezes você tá na sua frente e você não busca. Tudo bem, gente, tem a palavra de Deus, tem, né, os cultos, mas esses cursos, eles nos dão ferramentas que facilitam a nossa vida, né? Muito. Então, foi maravilhoso. Aí eu comecei a compreender realmente qual era o meu papel dentro do meu lar, para que eu tinha sido criada, né? Então, foi assim que realmente a gente conseguiu fazer essa virada. Foi fácil? Não foi, porque eu ainda tinha dentro de mim aquele desejo e muitas vezes ele vinha, ele aflorava, de comando, né? E a minha forma vou dizer assim que o meu temperamento, ele é um temperamento de estar sempre na liderança. E eu queria liderar a minha casa, né? Então ele sempre vinha, mas com o tempo, né? Quando eu percebia que eu estava naquele lugar que não era meu, eu recuava. Então, foi assim durante muito tempo até conseguir realmente viver. Eu acho que a constância leva à perfeição em todos os casos, né? Então,
né, você sabe muito bem isso dentro da área da música, né? Você não vai para uma aula hoje e sai profissional, né, do instrumento que você escolheu. É a mesma coisa no casamento, né? Então, você aprendeu hoje que você tem que ser submissa, você não vai conseguir fazer essa virada de chave no dia seguinte. É uma constância. E principalmente desse diálogo, né, Vivian? Que você mostrar que você, olha, eu tenho ciência que o temperamento é assim, que eu agi dessa forma. Eu por muito tempo também me vi parecida assim com você, né, de algumas coisas. E aí a gente conversava muito lá em casa. E aí é importante também o outro entender, ó, a pessoa tá no processo. E a gente entender também quando a pessoa também perde a linha, né, a cabeça. Sim. Porque também tem hora que é difícil também. Dos Mas, dois lados, dos né? dois lados. Mas a importância de conversar, né, no relacionamento. Sim. Ele aprendendo a lidar com quem eu era, e eu aprendendo a lidar com quem ele era, e a gente conseguia entrar nesse eixo, né? Mas lembra, assim, que eu estava totalmente imersa no meu trabalho, né? Então, estava lá fazendo Mulher Única, todos os cursos da Universidade da Família, tentando o meu lugar, né, dentro do meu lar, mas não era um lugar que eu queria estar. Eu não gostava de estar dentro da minha casa, né? Eu queria estar sempre trabalhando. Então, eu saía trabalhar muito cedo, chegava muito tarde, porque era lá que eu me satisfazia, na minha carreira. Então, daí no início eu comecei aos meus estudos, teve época que eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, então eu fiz 4 pós-graduações, até no começo você falou, eu estou estudando teologia, né? Eu estou ainda estudando teologia, ainda não me formei, mas eu tenho várias graduações. Então, nessa época, eu, assim, realmente eu me coloquei totalmente imersa, carreira e estudo. A minha casa, minha família, era assim, Deus estava cuidando, a minha sogra ajudava, nesse período já tive a minha filha, né? E aí, então, era trabalho, 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 e eu não gostava de estar em casa porque eu não era boa dentro de casa. Então, tudo que eu fazia dentro de casa parece que nada estava muito bom. A única coisa que eu era boa era na cozinha, né? Então, meu marido, ele brinca que ele engordou 20 quilos quando a gente casou, porque ele comia muito bem, porque eu gostava de cozinhar. Mas era só. Então, assim, eu não era boa na organização da casa, eu sou um pouco, né, até por conta do TDAH, a gente estava falando aqui, né, no intervalo um pouquinho sobre isso, vem muito uma questão de desorganização, se você não consegue aprender quem você é, entender quem você tem uma desorganização interna e você começa a colocar isso também no externo. Então, eu era muito desorganizada, hoje eu aprendi a ser organizada, mas o meu natural é ser um pouco mais desorganizada. Então, dentro de casa, eu não era boa em nada. E na minha carreira, eu era excelente. Então, eu estava na minha carreira recebendo muitos elogios. Nossa, como você é boa, esse trabalho que você fez deu resultado. Olha, seus resultados são incríveis. E eu chegava em casa, meu marido ia reclamar. Porque tinha roupa para passar, tinha isso para fazer e não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento ficar aqui, né? Porque eu não era boa. Então, foi um outro processo, né, de cuidar dentro do meu lar, que veio depois. Quando a minha filha nasceu, eu ainda estava imersa totalmente na minha carreira. Eu levava ela para a escolinha de manhã, 7 horas da manhã eu deixava ela, e depois a van passava a pegar ela de final do dia, levava para minha casa. Minha sogra ficava com ela até às vezes 10, 11 horas da noite, quando meu marido não estava, porque meu marido também viajava muito. E para mim estava tudo certo, porque ela estava sendo cuidada, né? E eu estava trabalhando para dar para ela o melhor, coisas que eu não tive na minha juventude. Então, já aí começa, eu sempre falo sobre isso. O inimigo começa a falar algo para você, você traz aquilo como uma verdade, mas não é. É uma mentira de Satanás, dizendo assim: vá trabalhar, se dedique tanto no teu trabalho, porque você está juntando dinheiro para você dar o melhor para sua filha, né? Então, na minha cabeça, tudo que eu fazia era para ela, era o melhor para ela. E, na verdade, não era. Não era. E durante muitos anos foi assim. Até começar a pandemia. Olha, Maria, coisa recente. Antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, o Senhor começou a falar para mim: vai cuidar da sua casa. E eu olhava para minha casa e falei, mas cuidar do quê, né? E eu achava sempre que era da questão de organização, de limpeza, e não era sobre isso. Era sobre o coração do meu marido, sobre o coração da minha filha.
E como eu falei lá no começo, né, sempre há tempo de voltar, resgatar e cuidar, né? E aí, quando a minha filha tinha 14 anos, minha filha tá com 18 anos hoje. Quando eu e ela fomos ficar 6 meses nos Estados Unidos, ela estava fazendo um intercâmbio, eu fui acompanhar ela. Eu estava trabalhando naquela época em home office. Só um parêntese. Você estava trabalhando dentro de uma empresa corporativa, assim, Sempre foi. A minha um vida toda. cargo na área de gestão, Isso, a minha vida toda eu trabalhei CLT, né? CLT. Então, dentro de uma E empresa. você nem pensava outras coisas, né? Não. Tava ali, a ideia era crescer na carreira e tal. Eu Entendi. amava o que eu fazia lá dentro. Amava. Então, passei por algumas empresas nacionais, multinacionais. E, nossa, eu tinha assim. Eu acordava muito feliz de trabalhar. Muito feliz. Eu amava aquilo. Por isso que eu me dedicava tanto, né? Porque eu tinha prazer naquilo, porque lá eu era boa. E daí, lembra? Sempre refleti que lá, tô conseguindo provar que eu sou boa, que eu não sou burra, que eu não sou preguiçosa, eu tô dando certo, né? Então, por mais que eu não externalizasse isso, dentro de mim era isso que eu pensava, né? Tô dando certo. E durante muitos anos foi assim. E quando ela tinha 14 anos, eu estava com ela nos Estados Unidos e a gente sentou para almoçar. E aí ela falou, na verdade eu perguntei pra ela assim, sabe aquelas perguntas que você faz? Que eu nem sei porque eu fiz aquela pergunta, né? Coisa que a gente não quer ouvir, mas eu perguntei porque o Senhor já tinha trazido para aquele momento essa situação. E eu perguntei pra ela assim, eu falei, filha, quando você olha pra mãe, o que você vê? E ela falou bem assim, olha mãe, eu vejo você como a Mulher Maravilha. E foi exatamente essa palavra que ela falou. Você dá conta de tudo. Tudo que cai na sua mão você faz acontecer. Parece que você faz até alguns milagres com as coisas que chegam pra você, que não tem saída, você consegue resolver. E você dá conta de tudo. Mas você não é minha mãe. Daí eu falei, como assim? Ela falou bem assim, você não cuida de mim. Né? Toda vez que eu precisei de você, você não tava. Então, eu precisava falar com você sobre uma dúvida que eu tinha da Bíblia. O que você falava pra mim? Procura sua avó. Fala lá com sua avó, porque eu tô muito ocupada agora. Eu tô numa reunião, né? Eu tô com a cabeça em outra coisa, né? E ela falou assim, mãe, você lembra de um dia que eu tinha brigado com uma amiga, né? A gente tinha tido uma situação difícil e eu tava chorando no meu quarto. E eu te chamei, você foi, você abriu a porta, olhou pra mim e falou, o que você tá chorando? Eu falei assim, mãe, eu tive uma situação, briguei com a minha melhor amiga. E eu falei pra ela assim, enxuga essas lágrimas. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, você não tá isenta disso. Amanhã é outro dia. E se ela não for mais a sua melhor amiga, vai vir outra. Você só falou isso, você fechou a porta e saiu. Então, assim, ela queria um colo, né? Ela queria que eu acolhesse ela. E pra mim, eu tava querendo transformar ela numa mulher madura, numa mulher forte. Mas não era isso que ela precisava naquele momento. Mulher Maravilha. Né? Então, para mim, tudo era resolvido de uma forma muito objetiva. Eu aprendi a viver dessa forma, né? Por conta de estar sempre imersa nesse mundo corporativo. O mundo corporativo exige muito disso, da gente, né? Ser mais objetiva, ser mais forte, ser mais durona. E era assim que eu era, né? E ela já tinha 14 anos. E aí, quando ela falou aquilo, e daí ela falou uma frase que foi assim, o soco no meu estômago mesmo. Ela falou bem assim, mãe, você me abandonou por 14 anos. Meu Deus. Você me abandonou. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? E aí eu lembrei na hora do meu relacionamento com meu marido, né? Que tava assim realmente por um fio também, né? Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para lá ficar 6 meses com a minha filha, porque quando eu voltasse a gente ia decidir se a gente ia continuar junto ou não. Né? Então, assim, daí Deus começou a falar pra mim, falou assim, você tá vendo? Por que eu falei que você precisava voltar a cuidar do seu lar? E eu falei, eu entendi. Aí, no mesmo momento, eu já entrei em contato com a empresa, eu falei assim, olha, eu preciso pedir meu desligamento. E, Mari, eu ganhava muito bem, muito bem. Né? Quando eu falo pras pessoas que eu pedi desligamento, eu falo assim, você é doida? Como assim? Eu falei assim, não tem dinheiro no mundo que pague perder uma família. E eu não vou perder a minha. Né? Eu fui criada assim, entendendo que minha família era para sempre, que era a minha prioridade. Mas na minha cabeça eu estava priorizando elas de outra forma. Né? E
E então eu pedi o desligamento, só que era pandemia. E eu não tinha como treinar ninguém. Eu tava lá nos Estados Unidos, eu não tinha como treinar ninguém no meu lugar. E aí, na época, a minha diretora falou assim, Vivian, espera voltar, a gente não imaginava que ia demorar tanto tempo. Espera acabar a pandemia, aí você vem, você treina alguém pro seu lugar e eu, ok, daí eu aceito. E só que demorou, começou a demorar. Aí chegou um ponto, eu falei assim, não tem mais como. E eu falei, eu preciso realmente sair. E nesse período aí, eu tive burnout. Tive burnout. Porque assim, o senhor falando assim, o que mais eu preciso fazer pra você entender que é hoje que você precisa voltar? Não tem mais como esperar, né? E aí, como diz aquele ditado, se não é por amor, vai pela dor, né? O meu caso foi assim, não tô falando que o seu tem que ser assim, porque o senhor é bondoso, né? E aí, então, tive o burnout. E aí, eu tive que realmente pedir desligamento há 4 anos atrás. Uau. Pedi desligamento e aí fiquei imersa dentro do meu lar. Uau, gente, olha só, calma, fica aí, que a gente vai ter que ir para um breve intervalo, mas já já a Vivian vai contar, tem ainda, Deus fez grandes coisas, né, Vivian? Sim. Hoje ela tem um trabalho lindo aí com mulheres, tem impulsionado mulheres para viver uma vida de verdade, né, com o Espírito Santo. E olha só onde ela estava aqui agora, burnout. Fica aí com a gente que a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui com a gente. Quero falar para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, lá vai estar esse e outros programas, a nossa grade aqui do Blessing Show, para você conferir mais uma vez esse programa e as outras histórias que passaram por aqui. Vai lá, se inscreve. Tem muita coisa, muita história para inspirar a sua vida que passaram aqui no Blessing Show. Segue a gente também no Instagram, as nossas redes sociais, do Blessing Show da Rede Super, para você acompanhar os bastidores que rola aqui dos nossos programas. E eu quero falar dos nossos parceiros. Lexane Semijoias, aqui hoje eu tô com um brinco. Bonito esse brinco, Vivian? Lindo, né? Gente, arrasou esse brinco, né? Chiquérrimo. Lexane aqui com a gente. Uma loja nova, foi lançada recentemente, mais peças lindíssimas lá, joias, semi-joias. Vou deixar aqui o Instagram para você entrar lá. Diz que viu no Blessing Show que você vai ter um atendimento super especial e um desconto super especial também. Gislane Makeup, que fez minha maquiagem hoje. Tá legal também, Vivian? Tá linda. Maravilhosa, né? A Gia arrasa sempre. Você que precisa, de repente, que vá na sua casa. Quando você precisar, que vá na sua casa, Vivian, ela vai lá. Eventos, em modo geral, casamento, 15 anos. Fala com a Gia, aqui também o Instagram dela. Bruno Macari também, que faz meu cabelo, hoje não foi ele, mas sempre tá comigo aqui desde o início, me produzindo. Gratidão, que Deus abençoe a vida de vocês, e vocês, entrem em contato lá com eles pra também ficar maravilhosa, né? Você que é homem, presenteie aí sua filha, sua esposa, que com certeza eles são os melhores profissionais. Quero falar também de Pãozinho da Hora. Pãozinho da Hora aqui, a gente tá sofrendo aqui, né? Com esse cheiro. Olha esse cheirinho. É sempre, sempre as melhores coisas aqui, trazendo para os nossos convidados. Pãozinho da Hora, que tem vários lugares aqui de Curitiba, Vivian. Vários lugares. Se você chegar lá também e disser que viu no Blessing Show, tem desconto também para você. Não fica passando vontade aqui não, vendo não. Vai lá no Pãozinho da Hora, aqui o Instagram deles para você ir lá. E vamos voltar aqui, Vivian. Vamos lá. Se a gente não conseguir finalizar, você vai lá pro YouTube. Isso aí. Pro episódio extra, o bloco extra. Mas aí você
quando você tomou essa decisão, você estava lá nos Estados Unidos? Estava Tava lá. Então, deve ter passado muita coisa na sua cabeça nesse Meu momento, Deus. né? E pandemia. Então, assim, Pandemia. tava eu e ela dentro de um apartamento pequenininho e só nós, né? Mas Então, vocês foram, a pandemia não tinha acontecido ainda? estava bem no período da E pandemia. vocês conseguiram ir? A gente fez uma quarentena, né? Antes de entrar nos Estados Unidos, a gente teve que fazer uma quarentena. A gente ficou na República Dominicana 15 dias, para daí conseguir entrar lá nos Estados Unidos, né? Qual era a cidade? Ponta Cana. Ficamos Ponta Cana. Não, mas lá nos Estados Unidos. Ficamos em Orlando. Em Orlando. Em Orlando mesmo. Ficamos lá. A gente tinha amigos conhecidos lá, né? Então a gente ficou. Só que a gente nem conseguia se encontrar, né? Então a gente ficou 6 meses lá. Logo depois, lá ficou mais tranquila a pandemia do que aqui. A gente via, né, as reportagens, que aqui estava bem difícil. E lá as coisas já estavam funcionando normalmente. Então a pandemia lá durou menos tempo. Mas já foi suficiente para dar aquela angústia, né? E aí, então, acabou, né, esse período de pandemia, o Charles foi me buscar, meu marido, ele foi me buscar no final do ano, e eu voltei, né, voltamos, conversei com ele, a gente se acertou e vivemos, né, tudo certinho, e aí eu tinha um desafio que era, né, sair realmente da empresa, literalmente, né, porque eu ainda estava ajudando em algumas coisas, e voltei. Quando eu voltei, falei, e agora? Eu sou ligada no 220 e sempre fui muito produtiva. O que vai ser agora? Ficar só dentro de casa? Só dentro de casa, né? Passando roupa, lavando roupa, fazendo comida, não era uma coisa que eu gostava, né? Como eu falei. Sim. E aí o senhor falou pra mim, fica tranquila, eu vou ressignificar tudo isso. Porque eu falei, gente, foram tantos anos, são mais de 20 anos dentro da área de gestão de pessoas, desenvolvendo pessoas ali no desenvolvimento humano, dentro da área de RH. Estudei muito sobre isso. Eu falei, gente, olha o tanto de coisa que eu estudei para agora simplesmente jogar fora, né? Eu nem vou ter tempo de falar nisso agora, mas assim, tive uma crise de identidade. Porque o senhor falou para mim, você fez tudo isso porque você quis. Não foi eu que te pedi. Né? Eu falo assim, se era para eu ser outra pessoa, quem era eu para ser então, né? Se tudo que eu fiz foi pela força do meu próprio braço. E aí ele falou assim, calma, você é minha filha e eu vou cuidar, eu vou ressignificar. E aí então eu comecei a cuidar de verdade, ser a mulher verdadeira que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso dentro do meu lar. Mas para isso eu precisei de uma ferramenta, que foi a experiência do lar. Foi aí, então, eu lembrei que em 2013 eu tinha ido lá para Minas Gerais, na conferência do Diante do Trono, e conheci a Dev. E eu lembrei desse livro que eu tinha engavetado na época, e aí o senhor falou assim, reúne suas amigas à volta da mesa para que vocês possam falar sobre isso, porque é isso que você precisa. Você precisa ser essa mulher que vive essa experiência diária dentro do lar. E aí, então, eu comecei a convidar as amigas, a gente começou ali num café, né, conversando sobre cada capítulo, e quando a gente chegou no final do capítulo, tinha lá como ser uma mentora da experiência do lar. Eu falei, olha, aí uma boa ideia, né, uma boa ideia. Vou começar, então, a reunir as amigas pra gente sempre falar. E aí veio amigas, e depois veio as amigas das amigas, e assim foi. E aí, então, o Senhor entregou como um presente maravilhoso, diz que até um laço de fita enorme, o Instituto Sempre Viva. Uau. Veio daí. Porque da primeira mesa que eu fiz, a gente chama de mesa, né? Sim. A primeira mesa que eu fiz, dali saiu algumas mentoras que quiseram caminhar junto comigo. Então, eu já tinha essa habilidade já mentoreava mulheres, né? Só que dentro da área de gestão de pessoas, de coaching, né? Então, eu já tinha essa habilidade. E a gente começou a trabalhar juntas e já passaram mais de 1.000 famílias dentro do Instituto Restauração de Lares e Famílias. E hoje, eu já tive mais de 100 mentoras caminhando comigo. Hoje nós estamos com umas 50 mentoras, mais ou menos, que caminham ali comigo. Hoje eu tenho um conselho dentro do Instituto, que me ajuda nas tomadas de decisões. Mas nós começamos pela experiência do lar. Mas o ano passado o Senhor nos entregou as nossas próprias mentorias. Então, hoje o Instituto ele tem 6 mentorias próprias, onde a gente trabalha desde a sua identidade com Deus, identidade de você como mulher, a própria essência dentro do lar, você saber quem você é dentro do teu lar, mentoria de finanças, mentoria onde a gente fala sobre a alma, como cuidar das nossas emoções. Então, são 6 mentorias assim incríveis que o Senhor nos deu. Então, hoje o Instituto trabalha com essas 6 mentorias que
são as nossas mentorias autorais, que é uma Uau, benção. que maravilhoso. E qual foi o ano que você criou o Instituto? Foi em 2021. 2021. 2021. Uhum. Que Só bênção. que ele saiu, assim, todo o processo, o projeto começou em 2021, mas ele começou a tomar corpo mesmo em meados ali de junho, julho de 2022. 22. Uhum. E você fez também alguns eventos, né? Presenciais. Sim, uhum. O ano passado a gente fez uma conferência, foi uma Sim, eu conferência lembro. lindíssima, né? A Trina esteve com a gente. A Trina, ela é filha da Dev, né? Para quem não conhece, a Dev é a escritora inicial, digamos assim, né? Original da Experiência do Percussora. Lar. Isso. E na segunda edição a Trina já veio também, né? Já falando de alguns capítulos. Então hoje a Trina, ela é presidente do Instituto da Experiência do Lar, né? Desse projeto maravilhoso que tem Uhum, impactado tantas muitas. mulheres, que transformou a minha vida, né? Então a gente trouxe a Trina para esse evento, para essa conferência. Que A foi gente no teve lá passado, né? o ano passado. Uhum. Nós Uhum. tivemos mais de 500 mulheres ali nesse tempo e foi maravilhoso. Uhum. Foi, eu lembro que eu acho que eu estava começando a conhecer vocês, assim, Aham. e aí tinha alguma coisa no dia, eu não pude ir, mas Sim. assim, fiquei. Eu conheci, acho que a gente já tinha se conhecido antes, mas não se falava tanto. É. Mas da Cris, né? Mandar um beijo pra Cris, que Aham. aí eu conheci mais, comecei a acompanhar Sim, mais. A E Cris, hoje ela é uma das. uma das. Ela é do meu grupo de conselho hoje. Que legal, Uhum, muito bom. uhum. E deixa eu te falar, eu tenho uma experiência muito bem nesse sentido, que eu era também parecida como você, né? Questão do lar, e aí focava em outras coisas. E eu voltei muito os meus olhos quando eu também conheci a experiência do lar. Só que eu ainda Uau. não fiz. Quando a Cris veio aqui, eu Uhum. falei assim: eu ainda não fiz, eu tenho que fazer. Aí ficou ano, já Uau. passou um ano e ainda não fiz. Sim. Mas assim, eu fui numa conferência que a Uhum. Dev tava. Aham. E aí, nossa, a palavra dela sempre muito, Meu muito Deus. precisa, né? Uhum. E aí foi quando também eu olhei pra mim e falei, meu Deus, Quanta co- coisa. como a gente precisa, como mulher, Sim. entender a importância da mesa e É. de tudo isso, né, que é falado. Exatamente. Porque a transformação da minha família aconteceu na mesa. Foi o dia que eu sentei com a minha filha na mesa, nós estávamos almoçando Uau, e ela me trouxe aquilo, né? De eu não ser a mãe dela. E do meu relacionamento com meu marido também. Foi a mesa, uau. né? E para as mulheres que estão nos assistindo, se quiser participar do Instituto, como que faz? Como é que é a programação? Tem as mentorias? Sim. Vão ter eventos esse ano? Como é que é? Eu digo que esse ano nós estamos na caverna junto com o Davi, preparando, né, as valentes. Então, esse ano nós tiramos para cuidar das mentoras, né? Então, elas estão hoje passando pelo processo de treinamento dessas novas mentorias. Então, em janeiro, a gente abre Uhum. para a comunidade. Nós já temos um grupo de espera bem grande para essas mentorias, mas só em janeiro, né? Que a gente vai conseguir abrir, porque as próprias mentoras estão passando por esse processo de treinamento. Mas acompanhe lá a nossa. Dá para colocar o arroba Sim, do Instituto aham. aqui, né? Então, sempre viva underline Instituto. Entra lá, começa a nos acompanhar. E a gente sempre está colocando lá o WhatsApp do grupo, né? De espera, para que você já fique atenta e não perca nada. É isso. E o movimento, o outro movimento, faz parte do Isso. Sempre Viva também? Não, aí o Senhor começou a me entregar muita coisa, né? Como eu digo, eu sou bem acelerada e eu falo que o Senhor, ele usa isso a favor do reino dele, né? Então, Sim. ele me deu um projeto. Eu sempre gostei muito de escrever, sabe, Mari? Então, já tinha muitas coisas escritas, enfim. E aí o Senhor falou assim: vamos juntar tudo isso e fazer algo pro reino, né? E colocar isso pra fora, porque vai ficar escrevendo pra guardar não fazia sentido, né? Então, esse aqui é o meu primeiro livro que eu escrevi, né? Que é o Luz do Lar. Que quero já te presentear. É um livro Ah, maravilhoso. Esse aqui, como eu obrigada. tenho. Olha, gente, Olha vou lá, mostrar pra maravilhoso. vocês. Eu estudei muito na questão da área de projetos, né? Porque na área de recursos humanos, a gente acabava se envolvendo muito em área de projetos. Então, dentro desse livro, eu trago ferramentas para facilitar o cotidiano das mulheres dentro do lar. Que Uau, é já o que vou me abrir aqui, ó. salvou, né? Salvou. Maravilhoso. Então, tem ferramentas de gestão de tempo, ferramentas para você realmente um calendário. Assim, tem muita coisa, sabe?
Nossa. É quase que um livreto, né? Ele é bem fininho. Tenho amigas que leram em um dia. Ele Nossa, eu vou é ler bem também. prático, né? E ele é maravilhoso. Que Esse, então, foi o primeiro conteúdo legal. que eu escrevi. E quando a gente fala luz do lar, é realmente trazer Jesus para dentro do nosso lar. E eu falo que Jesus, ele é muito prático, né? Então, ele nos dá ferramentas. Então, tem muitas ferramentas aí para ajudar, né, essas mulheres. E aí, então, eu Maravilhoso. continuei escrevendo, né? Tem coisas ainda que tá no forninho, né? Mas esse aqui, eu falo que esse aqui é o meu mimo do Senhor, né? Que é o Movimento Mulher Verdadeira. Ele começou através dessa devocional, que é uma devocional diária, que eu também quero te presentear. Obrigada. E essa devocional eu fiz ela assim inteirinha, né? Escrita palavra por palavra. Toda a Uau. diagramação fui eu que fiz, todas as imagens, né? Cada mês tem uma imagem, né, de início, uma imagem maravilhosa que eu realmente... o Senhor foi falando comigo, falou, nesse mês eu quero falar com essa mulher. E Uau, eu que já legal. começo essa devocional no mês de janeiro falando sobre sabedoria. Então, assim, gente, já começa chegando, sabe, essa devocional. E Uau. muitas mulheres têm sido transformadas através dessa devocional. Então, existe hoje um movimento onde dessa devocional saiu uma mentoria, que é a mentoria Mulher Verdadeira, onde nós falamos sobre esses 12 temas para ser essa mulher verdadeira. Que Então, é uma bênção, devocional, assim, muito Vivian. especial. Tá saindo o livro da Mulher Verdadeira também, né? Tá no forninho, logo a Que gente maravilhoso. lança. E já tô trabalhando no volume 2, né? Para 2026, dessa devocional. Muito Então, o Senhor bom. tem entregado muitas coisas, assim, de forma muito linda, sabe? E muito pontual para essa mulher desse tempo. E eu uso a minha experiência, né? De estudo, a minha experiência de vida e o meu testemunho, né? Como mulher, como empresária, né? E como mãe, para conseguir ajudar essas mulheres. E eu quero, Mari, deixar uma coisa muito importante aqui, né? Quando eu falo que eu tive que sair do meu trabalho para cuidar do meu lar, eu não tô chamando as mulheres para sair, né, do trabalho delas, e eu gosto de deixar isso muito claro, porque então você tá falando que agora as mulheres têm que sair, né, das suas carreiras para se dedicar ao lar, não é isso. O Senhor precisa fazer isso comigo, porque sabe aquela ideia do alcoólatra, que ele nunca mais pode colocar uma gota de álcool na boca? Comigo ia funcionar da mesma forma. Eu não ia conseguir, quando eu poderia até reduzir, né, um tempo de trabalho para me dedicar ao lar, mas como eu tinha esse apego tão grande à minha carreira, quando eu visse, eu já ia estar totalmente imersa lá de volta e novamente voltando para a estaca zero de cuidar do meu lar. Então, comigo teve que ser realmente no rasgado, sabe? A partir de hoje, nunca mais você vai fazer aquilo, porque eu não ia ter mais, eu não ia conseguir ter controle, né? Então, o senhor falou assim, você vai precisar renunciar, para que você entre nesse novo lugar. E eu falo Uau. assim, que quando eu olho para o meu passado, parece que eu não sou essa mulher. Eu não me vejo mais como aquela mulher trabalhando demais, sabe? Hoje eu me vejo... Eu digo que hoje é 100% do meu tempo vivendo para o reino. Eu vivo o Uau. Instituto, eu vivo a mulher verdadeira na veia e o Senhor realmente me colocou no lugar. Lembra que eu tive aquela crise de identidade? Hoje eu digo que o Senhor me colocou no lugar que Ele realmente queria que eu sempre estivesse. Uau, meu Uhum. Deus é perfeito, né? Vivian, olha, eu quero te agradecer. Não deu Ai, tempo, né, de Mari, falar não deu tudo. tempo, é muita Ó, mas eu quero que coisa. você deixe uma mensagem aí para essas mulheres que estão nos assistindo Uhum. sobre algo que Deus colocou no teu coração para esse momento. Sim. Mais, né? Mais do Uhum. que Ele falou através da sua história. Uhum. Pode olhar lá. Eu gosto muito de dizer que o Senhor é um Deus especialista em recomeços. Talvez você olha para dentro da sua casa, você olha a sua situação, parece que não existe uma luz no fim do túnel. Mas eu vou te falar assim que Deus, ele é poderoso para começar tudo de novo. Restaurar o seu casamento, restaurar o seu lar, os seus filhos, resgatar o coração dos seus filhos, né? Para estar coladinho com o coração de você, mulher, de você, homem, que está nos ouvindo também, né? Porque o Senhor, ele também... Aqui a gente acabou falando muito de mulher, porque é onde eu vivo, mas você é homem também, né? O Senhor quer resgatar a sua família e o seu lar, e Ele ama quando nós nos colocamos nesse lugar de resgate. Então, existe saída, existe luz no fim do túnel, e esse lugar é aos pés do Senhor, né? Então, entre nesse lugar, eu tenho certeza absoluta
que o Senhor ele vai trazer novamente o resgate da sua família e do seu lar. E isso também eu gosto de estender para quem é empresário, né? O Senhor também, ele tem um lugar de recomeço para a tua empresa. Talvez a tua empresa hoje está passando por uma situação financeira difícil, esse lugar também é nos pés do Senhor. Então entrega para Ele. Coloca Ele como sócio majoritário da tua empresa, que eu tenho certeza que esse lugar de dificuldade vai se transformar num lugar de solução do reino. Uau, obrigada de novo. Nada, Muito Mari, muito bom estar obrigada. aqui Prazer, com prazer, você. prazer Foi demais. muito bom. Obrigada a você pela sua audiência, estar aqui conosco. Que essa história da Vivian inspire a sua vida, que você possa voltar os teus olhos para realmente aquilo que é do alto, porque as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Muito obrigada. Nos vemos nos próximos programas. Tchau!